Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um estudo aqui bíblico. Hoje é dia 11 de janeiro, 1/1 de 2022, às 12h25, meio-dia 25, né? Para falar de maneira melhor. Meio-dia e 25. Vamos aqui abrir o livro de João, de Salmos de... Então, se hoje é dia 11, Salmos 11, né? Vamos a ele. Salmos 11. Se hoje é dia 11, vamos para João 11. Vai chegar uma hora que essa lógica não vai mais acabar, né? Porque João, por exemplo, são 21 capítulos. E Salmos são 150 salmos. Então o Salmo vai durar bastante. Mas João vai acabar uma hora. No dia 21 de janeiro, João acaba. A gente começa um outro que eu nem sei exatamente qual é ainda. Mas vamos saber na época. Quando chegar lá. Caramba. Já tá gravando. Vamos dar copiar e colar aqui meu amigo Douglas. Para minha esposa. Meu amigo João. Dar um bom dia para ele aqui. Estamos ao vivo. Mandar para o meu pai. Mandar para o pastor Pedro. Mandar para o Ministério Royal também. E mandar para o pastor Pedro. Cadê o pastor Pedro? Pastor Pedro está aqui. Mandar para Taila e Gael. Que a Thaís está sumidinha da igreja. Thaís está sumidinha da igreja. Thaís, volta para lá. Cadê meu pastor? Deixa eu mandar mais uma mensagem para ele aqui. Cadê? Cara, cadê meu WhatsApp? Sumiu? Ah, tá aqui. Então vamos lá então? Vamos lá. Hoje é dia de João 11. Vamos começar então por João 11. A morte de Lázaro. Diz assim. João 11. João é lindo demais. Uma vez eu perguntei ao meu filho, qual livro você acha incrível assim? Ele falou João. João. Eu também estou achando incrível. João 11, 1, onde diz: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Interessante. Maria, irmã de Lázaro. Foi aqui. Parece legal. Detalhe interessante. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Interessante isso também. Aquele a quem amas. Ao ouvir isso, Jesus: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Olha isso aqui. Ó. Imagina, cara, você ouvir isso. Jesus amava o Fábio. Coisa linda, Jesus. É muito bonito ouvir isso, né? Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais de 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apredejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. O dia não tem 12 horas. Cara, Jesus é muito incrível. Olha o que ele falou. Eu acho maravilhoso Jesus. O dia não tem 12 horas. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Eles não entenderam a metáfora que Deus fez, a simbologia. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu.
E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Porque o que Jesus quis dizer com isso? Se ele estivesse lá, nem morrer ele morreria. Coisa linda. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Agora Jesus consola as irmãs. Então vamos lá. 11:17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Cara, 4 dias no sepulcro, o corpo já está bem, né? Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não teria mesmo. Tanto que Jesus mesmo falou antes. Foi até bom ele não estar lá, né, no horário. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse trecho é muito lindo. 11:26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não morrerá eternamente. Você enxerga isso aqui? Não morrerá. Por que não parou só aqui? Ó? Não morrerá e cortou eternamente. Né? Não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha só que coisa incrível. Porque eles já esperavam Cristo, né? E ela crê que Ele é Cristo. Tem um versículo também que combina com esse. Qual versículo? Em Marcos, capítulo 8, no seu versículo 35. Ele é até parecido até. Marcos 8:35. Que diz que se queres em mim mesmo... Não, aquele que Pois quem quiser salvar a sua vida perder lá, e aquele que perder a perder lá. Aqui tem outra versão. Pode ser perder lá também. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, salvar-se-á ou salvar-lá, uma coisa assim. A salvará. É porque aqui deve ser a Bíblia NVI. Aqui, ó, NVI. Se a gente botar aqui a versão Almeida Corrigida e Fiel, ACF. A versão ACF fala do jeito. Qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Mas qualquer que perder sua vida por amor a mim, do Evangelho, esse é salvará. Mas tem uma outra aqui também, eu acho que é a Ara. Vamos tentar outra aqui que vai falar de outra maneira. Quem quiser pois, salvar sua vida, perdê-la. A quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvar-la. Porque tem várias versões, então eles dão essa pequena variada aqui. Mas a versão Ara é a Almeida Revista Atualizada. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso texto da NVI. Esse aqui que a gente está em NVI, versão NVI. Eu gosto muito dessa versão aqui, a versão que Deus foi. Eu gosto só pelo motivo de que foi a primeira versão que Deus me revelou aqui na internet, mas todas elas são maravilhosas. Né? Todas as versões são versões incríveis. Às vezes uma completa a outra, inclusive. É muito incrível isso. Mas vamos lá. João 11, no seu verso 28. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
ela estava triste, né? De ver o irmão morto, né? Mas ali confirma a morte dele. Isso é interessante também, né? A confirmação da morte de Lázaro. Ele estava morto. Estava claro para todo mundo que estava do lado ali que estava morto. Porque a morte é muito clara, né? As pessoas falam, caramba, está morto mesmo. Não tem como negar esse fato, é isso que eu quero dizer. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam. É interessante, esse termo aqui, eu acho que em outras versões vai estar melhor. Então vamos lá, vamos botar em João, nessa versão aqui. Calma. Vamos ver por aqui. ARC-NTLH. Qual é o que a gente está vendo? João, é isso? João. Cadê você? Aqui, ó. João o quê? Hoje é dia 11, então é João 11. A morte de Lázaro, legal. Então vamos descer aqui. Eu quero ver exatamente onde eu estou. Estou no 33. Então no 33 diz assim. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde a puseste? Engraçado, isso aí mexeu com Jesus, né? Porque você sabe como é que é um choro de um parente seu, né? Você sabe, né? A gente fica muito triste, mas extremamente triste. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Olha só que interessante. Até Jesus se comoveu. Vendo todos chorando. E quando viu Lázaro, o jeito que ele estava, Jesus chorou. Se eu não me engano, se Jesus chorou, é o versículo menor de toda a Bíblia. Se eu não me engano, é isso. Jesus chorou. É o 11:35 de João. Depois, 11:36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Cara, é incrível. E Jesus nos ama também, tá? Não vou dizer se não tem como comparar, né, o amor de Jesus e Deus, mas que ele nos ama também. Não posso falar assim, ele nos ama como amou Lázaro, isso não posso afirmar. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? As pessoas ficam muito preocupadas em impedir que morresse. Você reparou isso aqui no texto? Todos eles estavam preocupados em impedir que morresse. Impedir que morresse. Mas para Jesus tudo é possível. Porque as pessoas pensam assim, se impedir de morrer é mais fácil do que ressuscitar. É como se fosse uma coisa mais fácil. Né? Mas para Jesus tudo é igual, cara. Não tem esse negócio. Não tem mais fácil para Jesus, nem mais difícil. Deus é Deus. Jesus ressuscita Lázaro. Então 11:38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Jesus não podia fazer a pedra levitar, né? E jogar a pedra longe, já que ele mesmo falou que se a gente tivesse fé o bastante, a gente mandaria um monte se jogar no mar, e um monte se jogaria um monte. Por que uma pedrinha, Jesus não poderia só soprar ela e ela voar para longe? Por quê? Por que será que ele falou, tirem a pedra? Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias isso. Mas tudo isso fazia parte de um grande plano. Deus sabe de todas as coisas, cara. Deus sabe que ia estar naquele ponto ali. E isso marca as pessoas, entende? Foi uma coisa que marcou muitas pessoas na época. O estado que ele estava era indiscutível que ele estava morto. Porque se ele acabasse de morrer e voltar, a pessoa fala, não, ele só deu uma cochiladinha, não, ele só bateu a cabeça e não sei o que lá. Não. As pessoas sempre inventam desculpas, entende? Ali estava num ponto que não tinha como dar desculpa. Fedia muito mal, o corpo estava em decomposição, não tinha como falar que não tinha morrido. Não tem como. Disse Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então a oração de Jesus foi feita dessa forma porque tinham pessoas perto. Olha só, se fosse de uma outra forma, ele não falaria assim com Deus. E mesmo assim ele faz questão de falar, entende? Isso aqui é muito interessante porque às vezes a gente ora e o óbvio a gente não quer falar com Deus, né? Porque a gente sabe, Jesus já sabe disso, Deus já sabe disso mesmo, então não precisa falar dessa parte. Mas Deus quer que a gente fale os mínimos detalhes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Bradou em alta voz. Isso mostra a força da nossa voz, né? Mostra a força da palavra. João 11:44. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: Tire as faixas dele e deixe-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O plano para matar Jesus. Aqui já é outra parte, né? Porque aí a Bíblia é meio, né, pulando algumas partes, né? Mas é assim mesmo. Deus quis que fosse assim e é assim. É da forma de Deus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Já não é o suficiente para acreditar que ele era Deus? Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Olha que pensamento absurdo, né, cara? Isso aqui me lembra, sabe o que, na vida de hoje? Tomara que Jesus não volte logo, porque eu ainda tenho uma casa para conquistar, eu ainda tenho um carro para comprar, eu ainda tenho... tem muita coisa para fazer aqui ainda, Deus não pode voltar agora não. Lembra muito isso. Porque naquele momento, Deus voltou para eles. E eles preferiram o mundo do que a Deus. Isso aí é muito, muito triste. João 11:49. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Quem profetizou isso aí? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Muito interessante. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então foi o dia que resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Então aqui já estava encaminhando para a trama de Judas contra Jesus, etc, etc. Então amanhã a gente vai ver João 12, porque amanhã é dia 12 de janeiro, não hoje. Jesus é ungido em Betânia, mas isso aqui é para amanhã. Vamos aí continuar, então, para... Cadê? Gênesis ou Salmo? Vamos ver Salmo primeiro, que Salmo é pequenininho. Bem, eu espero que isso aqui seja pequenininho. Esse é pequenininho, são 7 versículos só. Salmos 11, no verso 1, diz assim:
É Salmo 11, né? Isso não é Salmo. Salmos são os salmos juntos. Né? Cada um é um salmo. Salmo 11. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me? Fuja como um pássaro para os montes. Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Coisa incrível. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Filhos dos homens aqui, no caso, é a humanidade, tá? Porque às vezes filho do homem, né? Filho do homem é Deus, é Jesus. Mas Jesus gostava de se chamar de filho do homem porque ele queria... Isso é uma forma de humildade, né? Ele queria falar que ele era do povo, né? Ele era de todo mundo ali. Não é apesar de ele ser Deus, né? Mas ele descia do patamar de Deus. Ele se botava no patamar dos homens, né? Ele não queria se achar ali, se achar o tal bambambam que ele era, mas ele não queria falar dessa forma. Ele queria ensinar pra gente a humildade. Isso é muito bonito da parte de Jesus. Mais uma coisa, né? Jesus foi perfeito, né? Então, Jesus não tem... É muito incrível. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofres incandescentes. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão sua face. Por isso que é chamado varão, né? Porque a vara é reta, né? Reta de justiça, no caso. Então vamos lá. Acabamos Salmos aqui. Lemos o Salmo 11, né? Estamos no livro de Salmos. Então lemos o Salmo 11 e vamos agora para a última etapa de hoje, que é Gênesis. Não sei se eu vou conseguir terminar Gênesis hoje. Pelo menos um a gente vai ler. Gênesis 21, 1. Que eu tenho compromisso agora, então não sei se vai dar tempo de ler. Mas eu acho que vai dar sim. Deixa eu ver como é que é o Gênesis 1. Cara, acho que não vai dar tempo não. Gênesis 1 é bem... Esse Gênesis 21 é bem grande. O nascimento de Isaac. Gênesis 21, no verso 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Que Deus prometeu, né? Que daria um filho a Sara, mesmo ela tendo uma idade muito avançada, praticamente 100 anos. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Então quem deu o nome foi Abraão. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, apesar de que não foi Deus que falou que ia ser Isaque, não lembro agora. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus havia ordenado. Ó, lembra da circuncisão lá atrás? A gente falou nesses tijolinhos atrás aí, que Deus tinha dado uma ordem, a partir dos 8 dias de vida tinha que ser circuncidado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso riram comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Lindo, lindo, lindo. Agar e Ismael. Então, Gênesis 21, 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Então, o momento de mamação, de mamar uma criança é o quê? 2 anos de idade, mais ou menos? Sara, porém, viu que o filho... Eu não sei na época, né? Que tem costume da época também, não sei como é que é. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada.
mas também do filho da escrava farei um povo, pois ela é seu descendente. Olha que interessante, porque há um pouco tempo atrás, né, a Sara, como ela, na cabeça dela, não teria filho, né, isso mostra nossa falta de crer em Deus, né, nossa fé, né, de crer em Deus. Ela foi lá e falou, já que eu não vou ter filho mesmo, ela já assumiu isso e pronto. Já que eu não vou ter filho mesmo, então eu vou dar a minha escrava Agar para pelo menos o Abraão gerar descendência. Né? E foi feito dessa forma. Mas olha o que Deus falou, né? Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Nós estamos em Gênesis 21, no verso 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Mas lembre-se, era um filho de Abraão. Né? E Deus considerava muito Abraão por algum motivo, que eu não sei exatamente qual é, mas Deus sabe. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, por que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Para você ver. Aqui mostra que às vezes a gente acha que tem uma fé muito grande, que Deus está olhando pela gente e pela nossa fé mandou um anjo pela gente. Quando a gente vê o anjo, fala, pô, ainda bem que Deus me ouviu. Não foi você não, foi do lado. Foi o do lado que orou mais forte, que pediu mais. Então a oração do menino foi ouvida por Deus. O que mostra isso? Que o menino tinha mais fé até que a própria mãe. Que o menino... Não relata que eu acho que o menino pensou na hora, mas a ideia geral aqui mostra isso, né? Mostra que o menino teve mais fé do que a própria mãe. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Chamam de odre, né? Odre, vasilha de odre, mas depende da versão. A NVI chama de vasilha, que é um termo mais simples. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O acordo em Berseba. Gênesis 21, no verso 22. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão, eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. E se respondeu Abraão, eu juro. Esse juramento assim, agora jura-me diante de Deus que não vai me enganar. Desculpa, pessoal, eu acabei dando uma viajada aqui, eu tenho que voltar. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante de seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. Interessante, porque aqui comandante do exército, Abimeleque. Olha o que Abimeleque falou. E respondeu Abraão, eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu,
Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada. E só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significava essas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu: aceita as 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandantes das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Que incrível, que incrível. Acho que vai dar, são 12h56, acho que eu tenho 5 minutinhos para terminar. Vai dar sim. Glória a Deus. Gênesis 22, no verso 1, diz assim: Abraão é provado. Interessante. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha isso. Abraão pegou lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse ao pai Abraão: meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto para seu filho. Mas Deus lá atrás pede ele para sacrificar o filho? Tome seu filho, seu único filho, que você ama, sacrifique-o ali como holocausto. Por que ele falou que Deus mandaria? Cara, isso aqui é conhecer muito a Deus. Cara, ele tinha uma fé tão grande, que ele acreditava que mesmo matando o filho dele, Deus ressuscitaria o filho. Ele estava disposto mesmo a fazer isso. Ele sabia que Deus, olha, ele sabia as duas possibilidades. Ele falou, ou Deus não vai permitir, ou se Deus permitir, ele vai depois ressuscitar meu filho. Ou se não ressuscitar, Deus é Deus. Caramba, cara, que coisa incrível, que coisa incrível. Isso aqui é muita fé, cara, muita fé mesmo. Meu Deus. Caramba. Olha isso, cara, eu tô até perdido aqui.
Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto. Incrível, né? Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje o nome no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou-se a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seu descendente tão numeroso como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Caramba. Ler essa história aqui de Abraão é incrível demais. Os filhos de Naor. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Uau! Pai de Rebeca, estes foram os 8 filhos de Milca, deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Caramba, cara, brincadeira não. Eu nem imaginei que ia conseguir ler tudo que a gente conseguiu ler. Agradeço ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, mais um tijolinho de Deus concluído. Nós estamos aqui no dia 10, é isso? 11. Nós estamos aqui no dia 11, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, por sua presença. Obrigado pelos seus ensinamentos de hoje. História maravilhosa. Eu já vi essa história sendo pregada na igreja, mas ver diretamente do Senhor aqui, da sua palavra sagrada, é muito, muito gratificante. Estou muito feliz por esse momento. Muito obrigado, Deus. Eu peço pela vida das pessoas que viram esse tijolinho, peço pela vida dos meus vizinhos, dos meus próximos parentes, dos meus amigos, da minha família, do meu filho, da minha esposa, de todo mundo. E agradeço, Pai, pelo Senhor estar presente na minha vida. Agradeço por tudo, mesmo as provações, mesmo os desafios, mesmo as coisas às vezes não tão fáceis assim, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui, mais um tijolinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Até amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau. Fiquem com Deus.